Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Boa noite, ouvinte da Rádio Bom Conselho FM. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Aqui é o pastor William Rafael, está iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. A Igreja Presbiteriana de Bom Conselho chega até você com mais um programa. Hoje, dia 14 de janeiro de 2023, dia do treinador de futebol. Ouviremos boas músicas, sabedoria da semana, a reflexão da palavra de Deus, tudo isso e muito mais agora num programa Mensagem da Cruz. Fique conosco e seja edificado pela palavra do nosso Deus. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, o Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentar. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino.
poder do grande Rei. Vamos à sabedoria da semana. Provérbios 14, verso 2, que diz: quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. E Deus aplica esta palavra ao nosso coração. Provérbios 14, verso de número 2. Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos, oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, Neste momento estaremos orando pelas famílias. É um momento de oração. Então eu quero convidar você, onde quer que você esteja, para que nesse momento
eleve o seu pensamento ao alto, ao Senhor, e ore juntamente comigo. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela sua casa, pelo seu trabalho. Vamos orar nesse momento, juntos, buscando ao Senhor. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai bendito, nós te damos graça, Senhor, por mais este dia de sábado que chega ao fim. Te damos graça, Senhor, pela bênção de estarmos vivos para o louvor da Tua santa glória, mas também rogamos ao Senhor que continue derramando de Tua graça sobre nossas famílias, sobre as nossas casas, pedindo que o Senhor continue a abençoar a cada um dos ouvintes do programa Mensagem da Cruz. Pedir que o Senhor continue, ó Deus, restaurando as famílias, abrindo portas de empregos para aqueles que estão necessitados, ó Deus, restaurando, ó Deus, aqueles corações que estão feridos, magoados, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa nesse momento visitar a cada família, a cada lar e abençoar e restaurar e transformar para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, ó Pai, te damos graças na certeza de que o Senhor é fiel, de que a nossa oração está sendo ouvida no trono da graça de Deus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Querido ouvinte da rádio Bom Conselho FM, chegou o momento de nós meditarmos na palavra do nosso Deus. E o texto para a nossa meditação de hoje se encontra no livro dos Salmos. E você então na sua casa pode abrir esse texto e acompanhar a leitura juntamente conosco. Salmos de número 40, do verso 1 ao verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E eu repito o verso primeiro que diz: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Queridos ouvintes da rádio Bom Conselho FM, é bem verdade que todos nós vivemos uma vida apressada, em meio ao corre-corre do dia a dia. A nossa vida cada vez mais está sendo marcada pela maneira apressada como nós lidamos com todas as áreas da nossa vida aqui neste mundo. Dentro destas coisas, uma das que tem impactado completamente o nosso relacionamento com o Senhor é exatamente o fator da pressa. Nós temos pressa para trabalhar, nós temos pressa para receber os nossos pedidos, nós temos pressa para comer uma refeição, nós temos pressa para andar no trânsito. Nós vivemos uma vida apressada com os muitos afazeres. Por vezes, esse nosso contexto de tanta pressa, de tanta correria, tem sido levado perante o Senhor, de modo que quando nós oramos ao Senhor, de modo que quando nós buscamos ao Senhor, de modo que quando nós passamos por alguma aflição em nossa vida, nós não queremos mais aguardar e confiar de que Deus pode estar utilizando todas essas circunstâncias para moldar o nosso caráter. Davi, no salmo que nós acabamos de ler, inicia o texto dizendo que ele esperou confiantemente pelo Senhor. A resposta ou o pedido de oração de Davi estava em torno desta aflição, pois então o versículo de número 2 vai dizer que ele estava num poço de perdição e Deus o tirou de lá. Mas nesse processo, nesse momento de tamanha aflição, Davi afirma: eu esperei,
eu esperei confiantemente no Senhor. O Salmo 40 é um dos textos mais belos, dentre tantos outros que há no livro dos Salmos. Nós não sabemos ao certo qual o momento exato que Davi escreveu esse salmo, assim como nós conseguimos identificar em outros salmos, onde nós temos um contexto declarado. O Salmo 40, diferente dos demais, não nos apresenta qual era o momento exato que Davi estava vivendo, de acordo com o contexto bíblico, para que nós saibamos qual eram essas aflições que ele passava. Mas o fato é que grande era a sua aflição, ao ponto de ele dizer que estava num poço de perdição. Mas em meio a tudo isso, em meio a tamanha aflição, o salmista então ora ao Senhor e ele diz assim: eu esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É bem verdade, amado ouvinte, que todos nós passamos ou haveremos de passar por aflições. Essa foi uma das profecias bíblicas: no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus Cristo nos disse isso. Todavia, ele também nos lembra que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Todavia, então, diante desta situação da aflição, que é uma certeza, que é uma predição bíblica que nós haveremos de passar, o que nós devemos aprender é como reagirmos diante das aflições. O problema não são as aflições, porque todos nós enfrentaremos elas. O problema não são quão angustiante, quão profundo, quão tenso é a situação que nós vivemos. Afinal de contas, todos nós, em algum nível, em alguma característica, em alguma modalidade, todos nós passaremos por aflições. A grande questão aqui do texto é como nós lidaremos com essas aflições. Por isso que o texto que nós acabamos de ler, especialmente do versículo 1 ao versículo 3, nos mostra quais são as reações diante da aflição. Por isso, eu queria tirar 3 lições desse texto juntamente com você. Quais são as reações perante a aflição que nós temos tido? Em primeiro lugar, observe que Davi, em meio à sua grande aflição, ele resolve confiar em Deus. Essa mesma expressão, esperei confiantemente, ela encontra um respaldo no Salmo 27, versículo 14, quando ele diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a aguardar a vontade de Deus e a resposta para as nossas orações. Há um ditado que é muito utilizado, e certamente você que está me ouvindo agora pode até um dia ter utilizado, que diz: olha, Deus tarda, mas não falha. Todavia, isso é um equívoco. O comentarista William MacDonald, ele disse que o socorro de Deus não vem cedo demais. Do contrário, não teríamos a aventura de confiar nele em meio às trevas. Também não vem tarde demais. Do contrário, nós experimentaríamos a angústia de confiar em vão. O fato é que Deus não demora. O fato é que Deus não vem tarde nem vem cedo. Deus vem na hora certa. O seu socorro, a resposta à nossa aflição, ela é dada num momento certo. E Davi diz: eu esperei confiantemente e Deus se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Diante da aflição, perante ela, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Mas uma segunda lição que o texto nos mostra também, está no verso 2, quando o salmista vai dizer que Deus o tirou de um poço de lama, um poço de perdição, um tremendal. Então, se nós precisamos confiar em Deus como uma primeira reação perante a crise, em segundo lugar, nós precisamos também aprender a reconhecer a ação de Deus. Quando ele ora, Deus o responde. E quando Deus o responde, ele então reconhece no verso 2 que aquela sua saída foi ação de Deus. Deus o tirou desse tremendal de lama. Deus o tirou, o resgatou desse poço. Foi Deus que o tirou daquela situação. Observe que o versículo 2 vai trazer duas situações diferentes. Primeiro, um poço de perdição. A imagem do poço ela é bem sugestiva, porque no poço só há uma única abertura. Via de regra, a saída de um poço ela só pode vir de cima, não de baixo, não do lado, mas apenas de cima. Então a primeira coisa que Davi quer nos mostrar com essa figura de um poço é que o seu socorro veio do alto.
E ele reconhece que ele só foi tirado dali porque do alto veio o seu socorro. Segundo, ele utiliza uma imagem de um tremedal de lama. No mesmo verso 2, ele utiliza a imagem de um tremedal de lama. E também neste tremedal de lama, conforme a imagem mesmo é apresentada pelo salmista, assim como alguém que já um dia atolou o carro ou mesmo se atolou na lama, sabe que se não vier uma ajuda externa por si só, quanto mais nós nos mexemos e nos movemos na lama, mais nós nos afundamos. E assim também é com os nossos automóveis, com os nossos veículos. Mas quando ele diz que o Senhor tirou de um poço, que o Senhor tirou de um tremedal de lama, ele está dizendo: eu estava sem saída, porém o Senhor, com a sua boa mão, me tirou de todas estas situações. Ele reconhece, por isso, a ação de Deus, que além de o tirar, que além de o resgatar deste tremedal, o verso 2 vai terminar dizendo que Deus então colocou os seus pés sobre uma rocha e o firmou os passos. Deus é quem o tira da lama e coloca sobre a rocha, e além disso, Deus agora firma os seus passos. E a imagem que é utilizada aqui é a imagem de que Deus não apenas salvou, mas Deus também agora redirecionou a sua vida com os passos firmes, com os passos objetivos. Ele reconhece que em todas as suas aflições Deus esteve presente. Mas ele não para por aí. Quando nós chegamos no versículo 3, essa primeira parte do Salmo então diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Após o salmista demonstrar a sua confiança em Deus perante a aflição, após o salmista reconhecer a ação de Deus perante a aflição, ele termina nos mostrando que uma terceira atitude que nós deveríamos ter perante a aflição é louvarmos ao Senhor. Me pôs nos lábios um novo cântico. É exatamente em meio à aflição, é exatamente quando nós nos deparamos diante dela que nós devemos cantar na confiança de que o nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Mas o fato de Davi dizer que Deus o pôs nos lábios um novo cântico não significa que ele está dizendo que Deus lhe apresentou uma nova música, um novo estilo musical da época, ou então que ele veio conhecer uma nova letra bonita que o empolgou, o impactou. Não é isso que ele fala. Quando ele diz que Deus o colocou nos lábios um novo cântico, o que Davi está nos apresentando é que Deus agora lhe deu razões diferentes, razões novas para louvá-lo. Se outrora Davi louvava a Deus porque conhecia, porque ouvia sobre ele, porque sabia de sua lei, de sua orientação, agora Davi louva a Deus porque, além de conhecer a sua palavra, experimentou a ação desse Deus que tanto fala por meio da palavra. É muito semelhante ao que acontece na vida de Jó. Jó diz: eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É exatamente com esta expressão, me pôs nos lábios um novo cântico, que Davi então diz: olha, as aflições, as angústias que eu enfrentei, só foi possível passar por elas porque eu confiei no Senhor, porque eu reconheci os seus feitos em minha vida, e por causa disso ele agora louva em gratidão, em reconhecimento ao nome do Senhor. É assim então que o Salmo 40, verso 17, conclui dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Na conclusão desse salmo, Davi reconhece a sua pobreza, a sua limitação, mas reconhece sobretudo que Deus é aquele que cuida dele, que Deus é aquele que é o seu amparo de proteção, que Deus também é o seu libertador. Perante a aflição, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus e a sua ação libertadora, e por fim, precisamos louvar ao Senhor. Assim como o Salmo 19:71 também vai nos dizer: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Que o Senhor nos ajude a aprendermos na aflição e a reagirmos perante a aflição com temor, com louvor perante ao Senhor e com confiança de que o Senhor está atento à nossa
a nossa aflição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que Deus possa então, através desta mensagem, levar você a refletir, para que em meio à aflição você possa confiar em Deus, se apegar mais ainda a Ele e crer que o melhor Ele fará. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus aplique essa palavra no seu coração. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão.
chegou o momento de nós parabenizarmos os nossos aniversariantes da semana. E, curiosamente, essa semana nós não temos nenhum aniversariante, membro da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, mas a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que completam um ano nesta semana, nós desejamos que o Senhor abençoe a sua vida, nós desejamos que o Senhor continue a derramar bênção sobre sua casa e deixamos para a sua reflexão o Salmo 90, versículo 12, quando Moisés diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Deus abençoe sua vida. E se você está aniversariando essa semana, um feliz aniversário. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Nós chegamos ao final de mais um programa, mas queremos convidar a você estar conosco em nossa igreja, na Praça Dantas Barreto, sem número, Centro de Bom Conselho. A Igreja Presbiteriana de Bom Conselho está de portas abertas para lhe receber, domingo pela manhã, às 9h30 e à noite, às 18h30. Sinta-se convidado para estar conosco no dia do Senhor, no dia do domingo, celebrando o seu juntamento conosco. Mas também ao longo da semana, na quarta-feira, nós temos culto de oração e estudo bíblico a partir das 7h30 da noite. Então, venha participar conosco, siga as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, no YouTube, @IPBomConselho. Obrigado pela sua atenção, obrigado ao Rob Araújo pela edição deste programa e até o próximo sábado, se Deus assim quiser. Uma boa noite com o nosso Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Rádio Bom Conselho FM. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.